Tem muita gente que não tá ligado nesse negócio de cartório. Você sabe, né, abençoado, que cartório é uma fábrica de documento. É lá no cartório é onde você consegue seus documentos. É lá onde uma criança nasce. Quando a criança nasce, vai no cartório, registra a criança. No cartório, o cartório emite uma certidão de nascimento. E através daquela certidão de nascimento é que é garantido os direitos do cidadãozinho que nasceu no Brasil. Por quê? Porque no Brasil, qualquer ser humano que nasce no Brasil tem direito à cidadania. Mas é no cartório que se registra o nascimento e lá no cartório que é feita a certidão de nascimento. E é lá o cartório que fabrica esse documento. Não só esse documento, como lá no cartório também você consegue registrar e pegar certidão de casamento, certidão de óbito, certidões de pessoas jurídicas a respeito de empresas. Você consegue também registrar uma empresa, abrir empresa, fechar empresa. E tem uma outra coisa muito importante também nessa fábrica de documento que é o cartório. O cartório é uma fábrica de documento que garante os direitos jurídicos em vários aspectos e várias situações. É a questão do termo de posse de propriedades, seja uma propriedade urbana na cidade ou rural no interior. É lá no cartório que se registram as propriedades e que se pegam as escrituras. E aquela escritura emitida pelo cartório que garante o direito jurídico de qualquer pessoa sobre qualquer propriedade. É no cartório que é emitido e feito o documento que prova que aquele pedaço de chão pertence a alguém. Agora vamos lá, por que eu estou vendo com essas conversas de cartório aí? Todo mundo sabe, né, que o cartório é fábrica de documento. Mas o que aconteceu essa semana que passou aí? O presidente Lula, por ser o presidente da República, o chefe do executivo, ter o poder da caneta na mão, o Lula expropriou terras em 6 localidades no Brasil. Ele expropriou. Aquelas terras que estavam registradas no cartório, que cidadãos como eu, como você, que tinham propriedade daquela terra, que poderiam vender, alugar, empenhorar, né? Poderiam fazer qualquer coisa naquela terra, agora não podem mais. Por quê? Porque o Lula expropriou. Então ele tirou aquelas terras, não pertencem mais a pessoas físicas, e essas terras agora vão pertencer a comunidades indígenas. O Lula abriu 6 novas reservas indígenas. Então essas terras que antes eram de propriedade de pessoas, que poderiam fazer o que quisesse, alugar, vender, empenhorar no banco, né? Não vão mais poder alugar a terra, não vão mais poder vender, nem empenhorar no banco, porque agora essa terra agora vai ser inalienável, invendível e inalugável. Essas terras agora vão pertencer a uma comunidade indígena. O Lula fez mais 6 reservas indígenas essa semana e está circulando um vídeo na internet, o qual eu quero responder, quero lhe mostrar o vídeo, e principalmente quero fazer esse vídeo porque a parte da comunicação do governo federal é muito incompetente, e coisas simples que deveriam ser explicadas e ensinadas na escola, que não são ensinadas na escola, passam a ser suscetíveis a um entendimento errado da realidade. Primeiro dá uma olhada no vídeo que não é fake, esse é um vídeo verdadeiro, só que o entendimento dessa realidade é que é um mistério, e que está sendo manipulada de várias maneiras para fazer com que você não entenda o que realmente está acontecendo. Primeiro dá uma olhada no vídeo. Kelly, problema sério, reiniciou agora, no último dia 27 de abril, quando o presidente Lula assinou 6 decretos de expropriação de terras. Nós temos decretos no Acre, Alagoas, Ceará, Amazonas, Goiás e no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, pasme, 711 hectares no pequeno município de Vicente Dutra foram expropriados de 70 famílias de produtores rurais. E mais, Vicente Dutra tem apenas 5.000 habitantes. E o coração dessa pequena cidade é um balneário que tem uma área de lazer que atrai turistas de toda a região. Nesse balneário tem também 192 cabanas. Os moradores da região que passam verão e inverno nesse balneário que tem em Vicente Dutra. Então foi expropriado 192 cabanas no balneário e 711 hectares de 70 famílias de produtores rurais. Eu vou cortar esse vídeo agora aqui porque é importante a gente prestar atenção nessas informações que esse senhor acabou de falar. Em dia 27 de abril, o Lula expropriou 6 propriedades grandes de terra no Brasil. E ele está focando agora principalmente numa propriedade de 711 hectares no município de Vicente Dutra, no Rio Grande do Sul. Ele está focando nesse aspecto. Daí que a gente tá. Eu quero só analisar essas informações, é importante a gente entender isso daqui. O Lula expropriou 711 hectares em um município chamado Vicente Dutra, que tem 5.000 habitantes. Então é um município pequeno que só tem 5.000 habitantes, e nesse município pequeno é que ficam as 711 hectares
de terra que o Lula expropriou. Nessas terras que o Lula expropriou, haviam, morando nessas terras, 70 pessoas, haviam 70 registros de posse de terra nessas terras. E é isso que o Lula fez, ele pegou a posse daquelas terras e anulou a posse da terra daqueles agricultores que tinham a posse daquela terra nesses 711 hectares. Aqui, lembrando, aquelas pessoas que tinham termo de posse da terra, que poderiam alugar, vender ou alienar a terra no banco. Né? Eram terras que estavam no mercado, que eles poderiam vender a qualquer momento. O Lula tirou a propriedade privada dessas pessoas e passou essa terra a ser propriedade coletiva da comunidade indígena que ali habita. É importante observar o seguinte, esses indígenas que estão ali, que vão receber essas terras, já são descendentes de indígenas que estavam ali bem antes da colonização. Bem antes do branco chegar no Brasil, já estavam os indígenas morando ali. O que acontece é que na década de 60, que não é muito tempo atrás, na década de 60... algumas famílias entraram nessa terra, começaram a morar nessa terra, na época nem pagaram pela terra. As famílias entraram na terra e com o tempo registraram essa terra no cartório. Então eles registraram a terra no cartório, mas a maioria dessas pessoas nem pagou pela terra, tudo terra de herança, são pessoas que herdaram a terra dos seus pais, que conseguiram registrar essa terra no cartório, que foram lá onde se fabrica o documento e pegaram o documento dessa terra no cartório. Tá, eu sei que é difícil explicar isso, mas agora dá uma olhada, analise esse negócio como é uma questão de herança. Existem as pessoas que herdaram a posse da terra dos pais e dos avós que fizeram o documento no cartório. E agora o que o Lula fez? Ele tirou aquela posse daquela terra que foi registrado no cartório e passou aquela posse de terra para a comunidade indígena que vive ali desde antes do branco colonizar o ambiente. Então é a questão hereditária. Tem as pessoas que herdaram o documento do cartório e tem as pessoas que vivem ali, que são descendentes das pessoas que já viviam ali antes da colonização. E aí você veja bem o seguinte, ele está falando ali das 192 cabanas que foram expropriadas também. Essas 192 cabanas é o seguinte, são propriedades onde os proprietários dessas cabanas alugam para pessoas irem nesse lugar lindo, que tem uma natureza exuberante, passar o verão. Então essas propriedades não são propriedades, essas 192 cabanas, são 192 casas onde famílias de agricultores estão morando, não. São 192 cabanas onde alguns proprietários que vivem na cidade e que provavelmente a sua maioria são pessoas bem da grana, alugam para que outras pessoas passem o verão. São 192 cabanas de aluguel, onde as pessoas não moram nessas cabanas, elas alugam, onde essas cabanas são fonte de renda para algumas pessoas que vivem na cidade, que provavelmente têm bastante dinheiro. Agora, qual que é o grande problema desse negócio? Qual que é a grande treta nesse negócio de expropriação de terra privada? É que quando a terra se torna de propriedade coletiva de uma comunidade, assim como a terra das nações indígenas agora, quando virar a terra de índio, a propriedade coletiva dos índios não poderá ser vendida, não poderá ser alugada e também não poderá ser alienada no banco. Quer dizer que essas terras estarão fora do mercado especulativo de terras. Esse é o problema. É tirar a terra do mercado. O Lula não está tirando a terra daquelas famílias específicas, porque o Lula vai pagar pelas terras. Ele vai ressarcir as terras que têm escritura. As terras que têm escritura, o governo vai pagar por essas terras. O governo vai comprar essas terras e vai dar para os índios. Mas o problema que está no fundo e por trás disso tudo é a questão da especulação da terra. É por isso que você vê vídeos como esse, desse senhor aí, viralizar. Vídeo falando mal de terra de índio, viraliza. Por quê? Porque tem muita gente interessada em que essa ideia de propriedade coletiva da terra de algumas comunidades não funcione. Porque quando a terra pertence à comunidade, ela está fora do mercado. Então o que o Lula expropriou principalmente não é aquelas 70 famílias que foram expropriadas. O que o Lula expropriou é as terras do mercado. O Lula tirou essas terras do mercado especulativo. Esse é o problema. É por isso que esse tipo de vídeo tem que ser feito um react. Por isso que eu faço vídeo sobre esse tipo de vídeo. Por isso que eu faço vídeo reagindo a esse tipo de informação. Porque o governo do Lula é muito incompetente
em aspecto de explicar as coisas. Até às vezes eu suspeito que o Lula é fachada, eu falo que o Lula é fantoche, porque qualquer pessoa pode entender a questão da especulação da terra. Gente, tem terra no Paraná ali que é 80 mil reais o hectare. Essas terras aí, por ser no meio do mato, lá nos confins onde não tem quase estrada, onde essas terras de índio aí, eu estava vendo agora na pesquisa, em torno de 30 mil reais o hectare. É uma fortuna um pedaço de terra no chão, um pedaço de terra no Brasil. É uma fortuna, só rico, só milionário vai ter terra no Brasil para frente. Está cada vez ficando mais caro. Então é importante a gente desenvolver esse sistema de propriedade coletiva da terra. Tem que tirar a terra do mercado. Esse senhor não está preocupado com os agricultores. Nem os caras que estão espalhando vídeo. Não estão trabalhando em favor dos agricultores, desses 70 agricultores, que vão receber dinheiro, vão receber indenização em cima do patrimônio que o governo vai tomar. Eles estão preocupados mesmo com a especulação da terra. Eles estão defendendo o direito dos ricos especularem e ganharem dinheiro em cima de uma terra sem trabalhar, apenas negociando, alugando e arrendando a terra e especulando no banco, e empenhorando no banco. É contra a especulação da propriedade privada, essa expropriação que o Lula fez. Agora segue o vídeo para você ver a conversa do senhor aí. Então esse abuso começou a acontecer e é um alerta aos produtores rurais brasileiros, que isso já começou e agora nós temos que estar atentos. Eu já entrei nessa semana, na última sexta-feira, com um projeto de decreto legislativo tentando sustar o decreto do presidente da República. É difícil, mas vamos pegar a força da Câmara e também do Senado para derrubarmos esse projeto, esse decreto presidencial. E mais, o prefeito da cidade, o prefeito Rossato, os vereadores da cidade, os sindicatos de trabalhadores rurais, mais a Farsul e FETAG, estão hoje tentando montar uma ação para que possam se defender do governo federal que expropriou 70 famílias que não tem para onde ir. Imagina, 1 hectare de terra não é indenizado. A terra lá custa em torno de 30 mil reais por hectare. Fora a vida dessas famílias, estão há dezenas de anos em cima das terras. Então a preocupação é essa, com o balneário, mas principalmente com as 70 famílias de produtores rurais que foram expropriados pelo decreto do presidente Lula, sem pagar absolutamente nada a não ser as benfeitorias. Então, gente, agora só para terminar e a gente entender bem direitinho essa história, é o seguinte: esse senhor falou aí das 70 famílias que não vão ser indenizadas. É o seguinte: se essas 70 famílias tiverem o registro de posse da terra no cartório, é impossível o governo expropriar a terra e não indenizar. Então, essas pessoas serão indenizadas se elas tiverem o registro no cartório. Agora, se elas não tiverem o registro no cartório, e elas estão lá desde a década de 60, foi por dezenas de anos estão lá, os índios estão lá há muito mais tempo que eles. Os índios já habitam essas terras desde antes do descobrimento. Esses italianos, esses não vou dizer invasor, né? Essas famílias que colonizaram essas terras, da década de 60 para cá, se não tiverem o termo de posse, se não tiverem o registro no cartório, os índios têm mais direito que eles de permanecer nessas terras. Se for sem documento, os índios têm muito mais direito que eles. Agora, se eles tiverem o documento, não é possível o governo expropriar essa terra e não indenizar. Então, essas pessoas que tiverem registro no cartório serão, com certeza absoluta, indenizadas. E se elas não tiverem registro no cartório, elas não têm que ser indenizadas porque os índios estão lá há mais tempo que eles. Então essa é uma questão que tem que ser entendida. Agora, que nem ele falou ali, o Congresso, o Senado e os deputados federais, a maioria são fazendeiros, a maioria são especuladores de terras também. Então é claro que talvez eles consigam reverter alguma coisa ou outra. Mas o importante nessa história é a história. O importante desse assunto é o assunto. É a questão da diferença entre a propriedade privada e hereditária de terras e a propriedade coletiva e hereditária de terras. A propriedade coletiva que pertence a uma comunidade, que não pode ser vendida, que não pode ser empenhorada no banco e não pode ser alugada, esse é o problema e também a solução. Porque a quantidade de terras que já estão na mão do mercado sendo especuladas, que já geram riqueza para pessoas que têm a posse da propriedade privada de terras e que não trabalham na terra, e que não merecem realmente ganhar dinheiro da terra porque não trabalham na terra, nem vivem na terra, é muito grande. Então, o pequeno percentual que o governo, quando finalmente faz o que deveria realmente ser feito com vontade e em grande escala, que é devolver e fazer com que essas terras sejam de propriedade coletiva de comunidades, começa a acontecer, existe toda
desinformação. Não é mentira. É verdade o que o cara está falando. Mas a maneira com que a gente interpreta e entende esse assunto é que está errado. E isso que realmente eu vou frisar aqui de novo. Às vezes eu acho que o Lula é um governo de fachada fake porque é facílimo de entender de que a comunidade, quando tem a posse de uma terra, de quem é a posse daquela terra? É de todos os habitantes daquela terra. Ao contrário do termo de posse de uma pessoa física sobre uma terra, onde a pessoa não precisa morar na terra, a pessoa não precisa trabalhar na terra, onde a pessoa ganha dinheiro simplesmente porque tem um documento feito por um cartório, isso daí totalmente faz mal à sociedade humana. Isso aí faz com que a comida fique cara. Isso faz com que o valor de um hectare, por exemplo, no Paraná, custe 80 mil reais um hectare. Um hectare no Brasil, um trabalhador não vai comprar. Trabalhando, você ir trabalhar para conseguir dinheiro para comprar sua terra, no Brasil isso não acontece mais. E cada vez vai se tornar mais difícil de acontecer. Por quê? Porque a gente precisa entender isso. A questão da propriedade privada e propriedade coletiva da comunidade. Então, eu só quero deixar esse vídeo, não é para desmentir, é para explicar e mostrar um outro ponto de vista. Que ele está falando do abuso. O abuso é o hectare custar 80 mil reais. Isso é abuso. O abuso é agora achar que os colonos que chegaram ali na década de 60 têm mais direito sobre a terra sem ter o documento na mão do que os índios que são descendentes dos índios que estavam ali antes da colonização. Isso é abuso. Propriedade privada da terra é abuso contra a humanidade. Propriedade privada da terra é abuso contra você. Porque propriedade privada faz com que a comida fique cara. Faz com que o acesso à terra, acesso a produzir alimento, seja restrito a pequenos grupos de pessoas parasitas que, em sua grande maioria, não habitam, não moram nas terras e ganham dinheiro sem trabalhar. Ou ganham dinheiro nas costas das outras pessoas que acabam se obrigando a alugar ou arrendar um pedaço de terra para conseguir produzir a sua própria comida. Agora, só queria deixar esse vídeo de observação, para a gente observar um outro ponto de vista. Não estou desmentindo tudo que o senhor falou e é verdade, mas a questão é que a gente deveria aprender nas escolas. E é muito importante que a gente comece a entender a diferença entre propriedade privada da terra e a propriedade coletiva da terra. Propriedade coletiva, a terra pertencendo a uma comunidade, seja indígena, seja quilombola ou seja sem terra. A propriedade coletiva da terra é o que vai ser no futuro. Não existe lógica melhor. Não existe outra maneira melhor da gente se organizar como sociedade, a não ser a propriedade coletiva e comunitária da terra. Agora eu tenho dito, e agora eu fui!